Hoje vamos falar sobre o beabá do mercado e tenho certeza que depois de você entender, compreender o que nós vamos abordar e da forma que nós vamos abordar, você vai concordar comigo, que é o beabá do mercado. Se você não souber esse básico, isso que eu vou te mostrar hoje, vai ser muito difícil você conseguir ganhar dinheiro de forma consistente no mercado. Um dos principais motivos da minha consistência, da consistência do meu operacional e dos nossos alunos aqui na MyGain é que nós batemos muito forte nesse básico, nesse beabá do mercado. E esse beabá do mercado nada mais é do que teoria de Dow. Se você não sabe o que é teoria de Dow, Dow vem de Charles Dow. Charles Dow foi um dos caras mais importantes no tempo dele lá em Wall Street, lá em 1884. Ele descreveu 6 princípios da teoria de Dow. E um desses princípios é o beabá do mercado, que nós vamos abordar no vídeo de hoje de uma forma que eu acredito que você não tenha visto ainda. E tenho certeza que essa forma, você utilizando ela no seu dia a dia, vai te ajudar demais a compreender os movimentos do gráfico. Então, o beabá do mercado é a teoria de Dow. E vocês vão entender aqui no vídeo por que é o beabá do mercado. E eu vou mostrar algumas formas que vocês podem utilizar e como juntar essas formas também. Eu tenho certeza que vocês entendendo, compreendendo, estudando de fato, pegando o seu gráfico, analisando ali, rodando o replay, voltando para trás, semanas, meses para trás e analisando da forma que eu vou ensinar, a visão de vocês sobre o que o preço está fazendo ou pretende fazer vai ficar muito mais clara. E com isso, você vai tomar melhores decisões no seu dia a dia. Tenho certeza disso, por quê? Porque para mim foi assim. E não somente para mim, para milhares de alunos já. Na MyGain, eu tenho já mentorados em mais de 13 países. E essa forma que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, eu também ensinei para eles. E eles aplicam isso com maestria todos os dias. Por isso que eles têm resultados consistentes também. Então, bora para o conteúdo. Então aqui nós temos o gráfico de Renko. Então fazem mais de 6 anos que eu utilizo somente o gráfico de Renko para operar. E depois que eu comecei a utilizar o gráfico de Renko para operar, ficou muito mais simples e fácil de compreender as coisas do mercado. Vamos lá. Primeira coisa da teoria de Dow, vamos lá. Charles Dow. E nós vamos falar de um dos princípios de Charles Dow aqui, não vamos falar dos 6. Charles Dow mencionou que quando o preço pretende subir, ele vai formar uma estrutura de alta, topos e fundos ascendentes. Quando o preço pretende cair, ele vai formar uma estrutura de baixa, topos e fundos descendentes. E quando ele está numa estrutura de alta e ele pretende reverter, ou ele vai promover um topo mais baixo que o topo anterior, ou ele vai vir e romper o fundo anterior. E quando ele está em estrutura de baixa, ou ele vai promover um fundo mais alto que o fundo anterior, ou ele vai vir e romper o topo anterior. Então são as formas que a gente vai ficar de olho de reversão de estrutura, reversão de movimento. Estrutura de alta, estrutura de baixa. E as reversões de alta para baixa e de baixa para alta. Beleza? Vamos analisar agora aqui no gráfico. Então aqui no gráfico nós temos o seguinte. No gráfico de Renko, nós temos uma coisa chamada martelo de alta e martelo de baixa. Martelo de alta é quando tem o box acima do pavio. Martelo de baixa é quando tem o box abaixo do pavio. E nós consideramos martelo de alta e de baixa os Renkos que promovem a reversão do movimento. Ó, são esses que são martelos de alta e de baixa, porque eles estão promovendo a reversão do movimento. Os Renkos que tem no meio do caminho pavio, nós não consideramos como martelos de alta e de baixa. Martelo de alta e de baixa, somente os Renkos que promovem a reversão do movimento. Então, se nós pegarmos aqui, olha só, nós temos uma estrutura de alta, topos e fundos ascendentes, até que ele rompeu o fundo anterior. Então eu vou mostrar aqui na visão micro, macro e algumas visões que a gente utiliza, para vocês compreenderem, estrutura de queda,
voltou para a estrutura de alta quando rompeu o topo, voltou para a estrutura de queda quando rompeu o fundo, ó, estrutura de queda. Voltou para a estrutura de alta quando rompeu o topo, ó. Topos e fundos ascendentes, até que promoveu o topo mais baixo que o topo anterior. Uma rápida alta aqui e voltou para a queda novamente. Topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. E isso no Renko fica muito mais claro, muito mais nítido. Olha só, uma estrutura de alta. Fica mais nítido. Aqui já emendou outra de baixa. Júnior, mas ele está caindo. Aí ele volta, promove martelo de alta mais alto que martelo de alta anterior. Ah, ele vai subir e volta a cair. Aí que entra uma outra sacada nossa. Vamos lá. Inserir indicador e vamos pegar aqui, ó, detector de topos e fundos. Vamos colocar aqui num período 4 e vamos fazer o seguinte. Quando ele chegou aqui e promoveu o martelo de alta mais alto que martelo de alta anterior, ele tinha marcado esse topo no detector de topos e fundos? Claro que não, porque ele só marcou esse topo quando ele chegou aqui, ó, no quarto Renko, porque ele é período 4. Então, quando ele caiu 4 Renkos, ele marcou topo. Quando ele subiu 4 Renkos para cima, quando ele subiu 4 Renkos, ele marcou o fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou casar as leituras de teoria de Dow. Então, casando a leitura, olha só, topos e fundos, ele chega e rompe fundo. Lembra a teoria de Dow? Rompeu o fundo anterior, ó, virou para a estrutura de baixa. Quando ele sobe e chega nesta região querendo dar um gatilho de venda, ele superou o topo anterior? Não. Marcou um fundo mais alto que esse no detector de topos e fundos? Não. O detector de topos e fundos, neste momento, ele estava dessa forma, ó. Ele não tinha marcado aquele topo, mas o preço estava ali. O preço estava ali. Mas pelo detector de topos e fundos, pelo que ele já tinha marcado, era uma estrutura de queda, não tinha revertido para alta. Então, quando eu olho o martelo de alta mais alto que o martelo de alta anterior, eu entendo que isso é um ruído da microestrutura. Quando ele promove aqui, ó, um topo igual no Renko para queda, com esse martelo de baixo aqui, dentro de uma estrutura mais macro de queda, eu me posiciono na venda aqui e pego este movimento de venda. Então, dessa forma, você consegue utilizar teoria de Dow casando os fractais. Um fractal menor, que é o tamanho de Renko, e o fractal maior, que é um detector de topos e fundos. Dessa forma, você evita pegar ruídos de mercado. Olha só, fundo mais alto que fundo anterior. Por quê? Martelo de alta mais alto que martelo de alta anterior. Teoria de Dow aqui no Renko seria compra. Mas quando eu analiso o seguinte, eu tenho essa estrutura. Quando ele cai 4 Renkos, ele marca topo mais baixo. Aqui eu já tenho uma estrutura de queda. Quando ele cai e supera o fundo anterior, ele confirma essa estrutura de queda. Então, quando ele sobe, eu entendo que é apenas uma correção dentro dessa estrutura de queda. Ele vem e continua esse movimento de queda, porque já havia quebrado a estrutura. Estou fazendo o quê? Juntando microestrutura e junto com uma estrutura mais macro, o Renko e o detector de topos e fundos. Eu não preciso que ele marque o topo para saber que é a estrutura de baixa. Eu já sei que é a estrutura de baixa porque ele marcou esse topo e rompeu o fundo anterior. Enquanto ele não superar esse topo ou marcar um fundo mais alto que o fundo anterior, continua sendo a estrutura de baixa. Toda tendência é válida até que haja reversão, como o Charles Dow mencionou lá em 1884. Então, quando você para de olhar apenas a árvore no mercado e começa a olhar a floresta, para de olhar somente o micro e começa a olhar o macro também, você vai ver que sua visão vai abrir, você vai entender mais o que o mercado está fazendo e para onde ele pretende ir de fato. E se esse conteúdo foi interessante, foi relevante para você, já curta aqui, já compartilhe
com o seu amigo que gosta de day trade, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar para ele. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve aqui no canal e já dá uma olhada nos nossos vídeos, que tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu dia a dia de operações.